Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o tema o amor na prática. Vamos analisar hoje a parábola do bom samaritano e eu espero que o Senhor Jesus ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, se inscreve, deixa um comentário também, se você puder, compartilhe essa aula para que mais vidas possam ser alcançadas por Jesus. Já somos uma comunidade de mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e você pode nos ajudar a alcançar mais vidas para a glória do Senhor. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, você encontra tudo isso aqui no canal. No link na descrição desse vídeo, fica à vontade para navegar e conhecer as nossas classes em nome do Senhor Jesus. Toda terça eu estou aqui também, ao vivo com vocês, a partir das 17 horas, no nosso programa Voz da Assembleia de Deus, onde você tem a oportunidade de estudar com a gente sobre o discipulado em Cristo, crescendo diante do Senhor. Vamos deixar de conversa, então, e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o amor na prática. É importante também nós iniciarmos por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira é a leitura bíblica em classe que se encontra em Lucas capítulo 10, versículos agora 25 a 37. É a parábola do bom samaritano. Apresenta também a mensagem que está em João, capítulo 13, versículo 34. Lê esses textos compassadamente e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória e honra do Senhor Jesus. A parábola do bom samaritano, ela é única. Você só vai encontrar essa parábola que vamos estudar e analisar com você hoje somente no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, que foi escrito por Lucas, que era considerado um cooperador da igreja, um médico amado, servo do Senhor, que aprendeu a respeito do Evangelho com o apóstolo Paulo, se dedicou exatamente em demonstrar os ensinamentos de Jesus. Das 40 parábolas que nós possuímos só no Novo Testamento, nós encontramos 28 delas no Evangelho de Lucas. Lucas apresenta Jesus como o mestre das parábolas. E entre estas parábolas, nós encontramos uma parábola que é única, a parábola, então, do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano que nos ensina uma verdade só. Lembre-se que cada parábola da Bíblia apresenta uma verdade só, porque parábola é um gênero literário que apresenta uma mensagem profunda. E qual é a verdade da parábola do bom samaritano? O amor e a generosidade que nós devemos ter com o próximo, na nossa responsabilidade de ajudar o outro. Essa parábola é apresentada por Jesus no meio de uma discussão com os religiosos fariseus que estavam presentes naquele momento, que questionavam a Cristo a respeito do amor, da generosidade, de ajudar o outro. Então Cristo toma o exemplo do samaritano, que era visto como alguém considerado como um lixo, desprezado naquele momento pelos próprios judeus, e relata que esse samaritano teve mais misericórdia do que um levita, um sacerdote, um religioso do seu tempo. Daí a importância de entendermos que ajudar o outro, ajudar o necessitado, traz uma grande verdade para nós como servos de Cristo, discípulos do Senhor, que servimos a Deus de todo o nosso coração. Se eu estou te ajudando já trazendo clareza sobre essa parábola também, deixa aí teu comentário, tá? Importante para a gente. Vamos agora para o nosso primeiro ponto, que trata então sobre o seguinte assunto: quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano procura demonstrar para a gente que todos nós somos então a imagem e semelhança do Senhor. Em Cristo nós somos próximos, irmãos, filhos de Deus, demonstrando então a relevância desse amor.
Mas é necessário também nós compreendermos o contexto da época e eu gosto de trazer isso para você. Nos dias de Jesus, os samaritanos e os judeus viviam em uma intensa disputa. Isso porque os judeus se consideravam superiores, religiosamente falando, puros, melhores do que os próprios samaritanos. Os samaritanos, que eram uma comunidade que vivia exatamente próximo a Israel, próximo a Jerusalém. Os samaritanos que tinham também essa descendência judaica, mas por conta do tempo, por causa da perseguição, por causa da escravidão há muito tempo atrás realizada pelos assírios, os samaritanos então se tornaram um povo misto aqui, não sendo visto mais como um povo puro. É importante nós compreendermos esse contexto. Nos dias de Jesus, você pode ler, por exemplo, até mesmo João capítulo 4, quando Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana. Há essa visão dessa divisão de judeu e samaritano. Isso acontece porque há muito tempo atrás, exatamente a partir do processo histórico do cativeiro assírio que acontece com os samaritanos depois da divisão dos reinos, esse cativeiro acontece exatamente para destruir os povos. Antigamente, os povos eram vistos como puros, aqueles que não se misturavam com outras raças, com outras nações. Daí então essa visão do surgimento dos samaritanos, como os assírios praticavam a crueldade. Eles pegavam os povos que escravizavam e obrigavam essas pessoas a se casarem com pessoas de outras nações, com outras culturas e outras religiosidades. Daí então surge o povo samaritano, que era descendente dos judeus, mas ao mesmo tempo descendente das nações. E aí nós percebemos que no decorrer da história, depois do cativeiro babilônico, quando os judeus retornam para Jerusalém, os samaritanos já estavam ocupando a terra de Jerusalém. Neemias e também Esdras registram isso nos seus textos. Só que os samaritanos tinham uma vida dupla. Como assim? Eles serviam a Deus, mas ao mesmo tempo serviam a culturas pagãs, a outras religiosidades. E isso não agradava aos judeus. Eles liam a lei de Moisés, obedeciam a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo desobedeciam essa lei, praticando outras religiosidades. Daí, quando você chega nos dias de Jesus, você percebe que os judeus agora se comparam a um povo perfeito e desprezam os samaritanos que, por meio do arrependimento, queriam ter um encontro com Jesus. Aí você percebe também que Jesus, na parábola, cita duas autoridades presentes na cultura judaica. Que duas autoridades são essas? Um sacerdote e um levita, que vendo alguém moribundo no chão depois de ter sido assaltado, passam de lado. Mas quem socorre aquele que está caído no chão? Aquele que se identifica com ele, aquele que está se identificando com o sofrimento do outro, o samaritano, que vem, acolhe, ajuda, coloca em uma estalagem e ainda paga tudo para que aquela pessoa pudesse ser restaurada. E aí nós percebemos que a parábola também traz outra visão sensacional. Aquele que foi assaltado era judeu, e o samaritano que socorre e ajuda aquele que está caído não vê a divisão aqui, não vê exatamente a rixa, mas ele prefere ajudar aquele que está caído de bom coração. É esse o princípio que nós precisamos enxergar, a realidade do amor de Deus, como esse samaritano tratou das feridas daquele que precisava. Nós também podemos aí tirar outra grande lição, a ação de Jesus sobre nós. Nós que estávamos caídos, desprezados, fomos escravizados pelo pecado, assaltados pelo inimigo, mas Cristo veio como bom samaritano e nos ajudou a vencer, nos restaurou, cuidou dos nossos ferimentos e nos ajudou a estar próximos de Deus. Tenta pegar essas aplicações e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, o segundo ponto trata então sobre o amor na prática.
A maior lição que a parábola do samaritano nos traz como discípulos é entender que o discípulo de Jesus é chamado para agir em misericórdia, em ajudar o próximo, e não ser alguém que pratica a religiosidade como os judeus, que se colocavam em um patamar superior aos samaritanos. Nós aprendemos que alguém que era desprezado aqui é aquele que tem o exercício da misericórdia, que ajuda aquele que está caído. Nós aprendemos também que a parábola nos ensina a crescer agora em Jesus, como discípulos de Jesus. Nós estamos todos em o mesmo patamar. Em Cristo não há acepção de pessoas. Vamos detalhar isso com você. O primeiro subtópico destaca, então, nesse segundo ponto, sobre o seguinte assunto: uma visão atenta e cuidadosa com o outro. A parábola do samaritano nos demonstra exatamente a termos uma visão agora como discípulos de Jesus. Uma visão cuidadora, uma visão que ajuda aquele que está precisando da misericórdia de Deus. Uma visão que ajuda aquele que está caído. Essa parábola também nos demonstra exatamente para não estarmos presos a uma prática religiosa que nos afasta do cuidado do outro, de ajudar o necessitado, de ajudar o que precisa. Você percebe que a parábola também traz uma grande verdade para a gente, que nós precisamos ajudar aquele que precisa debaixo da misericórdia de Deus de uma forma especial como discípulos de Jesus. Essa ajuda é uma ação da misericórdia. Muitas pessoas realizam evangelismo nas ruas, aonde tem essa prática da misericórdia em ajudar o necessitado, em ajudar aquele que precisa, como a própria lição traz para a gente. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar o seguinte assunto: a aproximação. Observe a aproximação do samaritano. Ele se aproxima de um judeu que está caído. Diferente dos religiosos, do levita e do sacerdote, que passam à distância quando veem o caído, que é o seu próximo, precisando de ajuda. O samaritano se aproxima, chega perto, se compadece. E aqui nós encontramos também outra aplicação. Jesus, ele age como o samaritano. Ele age se compadecendo, nos ajudando. O Espírito Santo também faz isso, se compadecendo, nos ajudando, nos colocando em uma estalagem, nos restaurando, cuidando das nossas feridas, por causa da misericórdia de Deus. Observe essa ação. Nós precisamos entender o que a lição está trazendo para a gente. A prática do amor também em atitudes. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós podemos destacar aqui as atitudes concretas. O amor cristão precisa ter, então, ações concretas, aonde demonstra a nossa prática da fé. A parábola do samaritano nos demonstra isso. Essas ações concretas precisam ser realizadas em comunidades pela fé. Uma lição que nós podemos também destacar muito bem são a ajuda a juntas missionárias sérias que realizam atividades concretas em comunidades que necessitam, em localidades que precisam. Daí a importância de nós investirmos em missões, de ajudarmos também aquele que está próximo da gente através de uma ação missionária, em atitudes missionárias que ajudam as pessoas a crescerem em Jesus. Finalizando a lição, terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: o amor cristão na sociedade. Como nós podemos praticar o amor cristão na sociedade? Agindo como Cristo, ajudando aquele que precisa, mas ao mesmo tempo exercendo a nossa fé na prática. A parábola demonstra que um homem é encontrado semi-morto, ferido. Um homem encontrado necessitando de ajuda. E a parábola nos demonstra muito bem uma grande lição, que nós precisamos estender a mão àquele que precisa. Ainda como adolescentes, podemos então exercer o trabalho missionário e a ação evangelística acompanhados de alguém, ajudando as pessoas a crescerem e também discipulando vidas para Cristo. Nós somos chamados para exercer essa fé através da visão de Cristo no reino de Deus. Que parábola que traz uma lição sensacional para a gente. Sem excluir o outro, sem desprezar o outro, mas ajudar o outro para a glória de Cristo. É uma visão cuidadora aqui.
Eu espero ter te ajudado hoje nessa aula. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, deixa teu comentário aí também, segue a gente lá e envia esse vídeo para mais alguém conhecer Jesus e estudar conosco a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como seu Salvador. Nós vamos ter o prazer de orar por você. Vidas já estão se rendendo a Cristo aqui. Eu fico muito feliz porque esse é o objetivo do nosso trabalho para a glória de Deus. Então continue orando por nós para que Cristo então edifique vidas através do ensino da palavra aqui no canal. E como dica de leitura, eu quero trazer para vocês 2 textos que podem te ajudar a estudar ainda mais as parábolas de Jesus. Vou indicar para você as parábolas de Jesus, do John MacArthur. Esse material é muito bom e pode te ajudar a entender todo o contexto de uma parábola. Também a parábola do filho pródigo, também do John MacArthur. Esse material também é sensacional para você compreender as parábolas do capítulo 15 de Lucas. Gente, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto. Você está firme? E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.